Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós damos as boas-vindas também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Uma passagem bastante conhecida. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 7, destacando esse meio de graça importantíssimo que é a oração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Ouçam a palavra do Senhor que nos diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Vamos ter mais uma palavra de oração? Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos que o Senhor nos edifique por meio da mesma, nos despertando para esse assunto, esse tema tão importante que é a oração, a intercessão, e que o Senhor mova o nosso coração a essa prática, a obediência deste mandamento, a observância desse mandamento. Ó Deus, que sejamos servos do Senhor, tementes ao Senhor e dedicados à oração. Nós rogamos a Tua iluminação no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, meios de graça são meios através dos quais Deus nos comunica bênçãos da sua graça e das suas misericórdias. Nós temos 3 meios de graça: a palavra, a Bíblia, porque através dela nós recebemos o ensino, a exortação, a correção do Senhor. Nós temos também os sacramentos, o sacramento da iniciação, o batismo, porque através dele nós temos um sinal visível de uma graça invisível que acontece no nosso coração, que é a obra do Espírito Santo, no seu lavar regenerador. Então, quando nós recebemos esse sinal, nós somos relembrados da obra de Cristo em nosso favor e da sua eficácia. O segundo sacramento, o batismo, sacramento da comunhão, que nos faz lembrar de maneira muito clara a obra do nosso Redentor, o seu corpo sendo rasgado na cruz pelos nossos pecados e o seu sangue vertido para nos purificar. E o terceiro meio de graça é a oração. É através da oração que nós colocamos diante de Deus, expressamos os nossos desejos, as nossas petições, a nossa adoração, louvor, as inquietações do nosso coração também. E nesse texto aqui, nessa passagem específica, o apóstolo Paulo fala sobre esse terceiro meio de graça, que é a oração. E ele escreve essa carta para orientar o jovem Timóteo e destaca esse tema aqui, que é uma das tarefas importantíssimas do ministério. E não só do ministério, mas a nossa vida como um todo. A oração é uma ferramenta, é um instrumento indispensável nas nossas vidas. Nós precisamos orar, nos dedicar mais à oração. E eu gostaria de trazer para os irmãos algumas
algumas observações do que Paulo está tratando aqui no entorno do capítulo 2, para a gente perceber a importância da oração dentro do contexto, dentro daquilo que Paulo está orientando Timóteo. Se os irmãos observarem no capítulo 1, a partir do versículo 18, que é o contexto mais imediato da nossa passagem, Paulo fala no verso 18 do combate da fé e na necessidade de manter a fé e a boa consciência. Nós vemos isso no verso 19. E no verso 20, Paulo mostra que algumas pessoas naufragaram na fé. Então, se você observar o verso 20, ele diz: dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E observe que logo depois de Paulo falar destes que naufragaram na fé, ele inicia o capítulo 2 falando sobre a oração. Ou seja, depois de mencionar o fracasso de alguns, Himeneu e Fileto, depois de falar do combate da fé e destes que naufragaram, Paulo introduz o assunto da oração. E eu entendo que há uma razão clara aqui do porquê Paulo faz isso. Depois de falar do naufrágio na fé, ele fala da oração, porque a oração é importante para nos mantermos firmes e de pé. A leitura da palavra é fundamental, sim, indispensável. Na verdade, na ordem dos meios de graça, é o primeiro, porque todos os demais dependem dele. Mas a oração é igualmente importante para o fortalecimento da nossa fé, para vencermos os obstáculos, para combatermos firmes na nossa caminhada, para nos mantermos com uma boa consciência diante de Deus. Nós precisamos exercitar a oração. E eu gostaria de destacar para os irmãos aqui 3 lições que nós observamos aqui nessa passagem. A primeira delas é que no verso 21 nós observamos que a oração é um dever, porque Paulo coloca aqui como uma ordem. Ele diz no verso 1: antes de qualquer coisa, exorto que se use a prática da oração. É impossível nós caminharmos firmes na fé, nos mantermos firmados no Evangelho, se entre outras coisas a gente não confia nas promessas de Deus através de uma vida de oração. É por isso que Paulo coloca isso aqui como um mandamento. Ele exorta aquela igreja, a Timóteo, a que se use a prática da oração. É como se ele dissesse a Timóteo: você precisa combater o combate da fé, você precisa permanecer firme diante das adversidades, a caminhada cristã. Mas se você não tiver uma vida de comunhão diária, de oração, de entrega, de sujeição, de submissão a Deus, é impossível se manter por muito tempo. A oração é uma necessidade vital, tal como o corpo precisa de alimento e de água. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos também da oração. Sem essa prática, com o passar do tempo, a nossa vida vai se tornando religiosa, mecânica, e desmaiamos, definhamos na caminhada, assim como ele menciona no verso 20 do capítulo 1, Himeneu e Fileto. Eu cito aqui um autor que eu já mencionei aqui na igreja algumas vezes, Arthur Pink. No seu livro Deus é Soberano, um livro da editora Fiel, ele diz acerca da oração: vida sem oração é uma vida desfrutada sem a comunhão com Deus e com tudo quanto está envolvido nessa falta de comunhão. Vida sem oração é uma vida desfrutada sem a comunhão com Deus e com tudo que está envolvido nessa falta de comunhão.
Damos muita ênfase ao ensino, e isso é necessário, mas não podemos negligenciar a oração. Certa vez o reformador Martinho Lutero, algumas pessoas acham que os reformadores se preocuparam apenas com questões teológicas, com debates teológicos. Martinho Lutero diz: orar não é vencer a relutância de Deus, mas é apropriar-se dos beneplácitos dele, da sua boa vontade. Oração não é uma quebra de uma luta com Deus, uma batalha para ver quem vence, mas é uma forma de nos apropriarmos da sua vontade e de nos sujeitarmos a ela. É através da oração que nós sujeitamos a Deus as nossas necessidades, os nossos desejos, colocamos eles todos debaixo da mão soberana de Deus. Eu gostaria de dar um destaque a uma questão importante. Eu me lembro que no seminário o reverendo Hermes Sem Maia, ele sempre enfatizava isso. A maneira como as institutas de Calvino são estruturadas, como a instituta está estruturada, é interessante. Porque antes de Calvino tratar do assunto da soberania de Deus e da eleição, os capítulos anteriores a este são dedicados à oração. Então as institutas estão estruturadas dessa forma. Antes de falar dos decretos de Deus, antes de falar de soberania de Deus, Calvino leva um tempo, ele gasta boa parte do seu material falando sobre oração. Porque a gente só consegue entender os desígnios de Deus em oração. Tem algumas coisas de Deus, nos planos de Deus, que são difíceis para nós de compreendermos. E eu entendo, e os autores, os que analisam essa obra, entendem que a razão do porquê Calvino colocou a oração, o tema, antes de falar dos decretos de Deus, da soberania de Deus, é porque de fato nós precisamos muito de oração para compreender e, acima de tudo, nos conformar, nos sujeitar aos desígnios do Senhor. Agora, diante disso, surgem aqui duas perguntas. Por que precisamos orar? Deus é soberano, Ele já não conhece as nossas carências e necessidades. Por que precisamos orar diante dessa realidade? Porque dependemos de Deus. Apesar dele já saber tudo antes de pedirmos, Ele quer que nós o façamos. Como um filho que se dirige ao pai e pede e suplica, Deus quer que os seus filhos façam isso também. Não é que Ele seja um Deus caprichoso e que é carente de que nós estejamos diante dEle diariamente em oração. Na verdade, somos nós que carecemos dEle, porque Ele é o que é independentemente de nós. Ele não carece do nosso relacionamento em oração com Ele para se satisfazer, porque Ele é autoexistente, Ele é o que é, independentemente do nosso reconhecimento. E é por isso que o apóstolo Paulo exorta na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem parar, sem cessar, em todo tempo, e mesmo quando não estamos de joelhos dobrados, olhos fechados, o nosso ser está voltado para Deus em oração. Mas ainda dentro dessa pergunta, por que precisamos orar? Não só porque dependemos de Deus, mas também porque a oração é um instrumento para o nosso crescimento na fé. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé é gerada em nossos corações
pela palavra. A fé surge por meio da palavra, mas é exercitada através da oração. Todas as vezes que oramos, nós estamos exercitando, digamos assim, por analogia, os músculos da nossa fé, da nossa confiança e dependência no Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Paulo diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. São palavras diferentes que Paulo usa para falar do mesmo tema, oração. Apesar de elas terem nuances de significados diferentes, por exemplo, a intercessão aponta mais para a súplica, para um inferior que está se dirigindo ao superior e suplicando o favor dele. Mas no final das contas, o que Paulo está falando aqui é de um único tema: a oração, a nossa busca diante do Senhor. Segundo lugar, Paulo vai falar sobre por quais motivos ou por quem nós devemos orar. E olha no verso 2, vamos ler juntos esse verso? Em favor, no finalzinho do verso 1, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo generaliza o tema, todos os homens, e depois ele particulariza. Devemos orar por todos. Até nas orações, muitas vezes, nós mostramos o nosso individualismo, a nossa tendência ao individualismo. Nós muitas vezes oramos por coisas que são do nosso próprio interesse, ou por pessoas que são próximas de nós, que conhecemos, parentes, amigos, irmãos, enfim. Mas aqui Paulo nos orienta que façamos diferente. Nós devemos orar por todos os homens indistintamente. E aqui eu entendo que Paulo está pensando que nós devemos orar pelos nossos amigos, devemos incluir, nós vamos ver daqui a pouco que Jesus alerta a esse respeito, orar pelos nossos inimigos, e como nós vemos no verso 2, ele inclui também as autoridades. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Na nossa maneira de ver as coisas, a gente não tem o desejo de orar, conforme Jesus nos orienta aqui. Orar por quem nos calunia, isso vai contra a nossa maneira humana de perceber as coisas. Então, quando Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens, não resta dúvida de que ele tem em mente aqui esse preceito estabelecido por Jesus, de que nós devemos orar também por aqueles que nos caluniam. O servo do Senhor, Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, Paulo reforça no verso 2 que nós devemos orar por todos, e de maneira específica ele diz pelas autoridades, pelos que se acham investidos de autoridade. Na época, reis, imperadores, governadores. E qual era o contexto da igreja de Éfeso, para quem Paulo dirige essa carta, e para orientar especialmente Timóteo? Uma igreja que estava debaixo da perseguição de inimigos do Estado, de autoridades, imperadores cruéis. E Paulo diz a Timóteo e àquela igreja que eles deveriam orar pelas autoridades. Trazendo essa
ordem de Paulo aqui para os nossos dias, pensando no nosso sistema político, nós devemos orar por todos os poderes. Os mais elevados cargos aos mais simples. Os reformadores, e eles estabeleceram um princípio da separação entre igreja e Estado, que antes da reforma protestante havia uma mistura de interesses, de coisas. A igreja interferia nos negócios do Estado e o Estado interferia nos negócios da igreja, inclusive nomeando pessoas do clero para assumirem cargos. E já mencionei várias vezes aqui uma prática que se desenvolveu nessa época, que era a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. A pessoa comprava das autoridades. Até hoje, em alguns países da Europa, o dízimo dos membros vai para o Estado. E aí ele faz uma forma de distribuir aqueles recursos, entre as igrejas. Na Alemanha, por exemplo, é assim. Tem um contemporâneo na época do seminário, Ciro. Ele está trabalhando na Alemanha atualmente. E recentemente ele comentando num dos grupos que nós fazemos parte, ele disse que lá é assim. O dízimo da membresia vai para o Estado, não vai diretamente para a igreja. A reforma protestante quebrou com essa mistura que havia. São esferas diferentes. Nós não interferimos diretamente nos negócios do Estado, nem o Estado interfere diretamente nos negócios da igreja, mas a igreja tem um papel importantíssimo em relação ao Estado, como dizia Lutero, que é ser uma intercessora e conselheira. A igreja tem o dever de interceder pelas autoridades, dos poderes, no nosso caso, legislativo, executivo, judiciário. É nosso dever como igreja fazer isso. E aí Paulo mostra os motivos, e ele diz que um dos motivos, e o primeiro, tem a ver com o nosso próprio bem. Veja o que ele diz aí. Deixa eu voltar o texto aqui. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, finalidade, primeira, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós devemos interceder pelas autoridades para que vivamos vida mansa e tranquila. E quando necessário for, nos posicionarmos como igreja, com voz profética de Deus para este mundo, para que vivamos vida mansa e tranquila. Meus irmãos, algumas pessoas interpretam erroneamente as passagens escatológicas, quando Jesus fala das perseguições que viriam sobre a igreja, e parece que algumas pessoas ficam desejando que isso chegue logo. Nós não devemos desejar a perseguição contra a igreja, apesar dela ser inevitável. Jesus inclusive diz: se vocês souberem que está tendo uma perseguição na cidade, corram para o monte. Nós não somos kamikazes. A igreja, os crentes não devem desejar que a perseguição se levante, apesar dela ser inevitável. E aí Paulo diz aqui que a razão primeira pela qual nós devemos orar é para que vivamos vida mansa e tranquila. Porque nós somos cidadãos de dupla pátria. O que acontece nesse mundo atinge a igreja, atinge a nós individualmente também. Não pense que a gente vive numa bolha separada desse mundo. Devemos orar em primeiro lugar porque isso vai beneficiar a nossa própria caminhada nesse mundo, uma vida mansa e tranquila. O segundo motivo, meus irmãos, tem a ver com Deus e com a sua glória. Veja como Paulo diz no verso 3. Ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus.
Oramos pelas autoridades para que vivamos vida mansa e tranquila, mas também porque Deus se agrada disso, da nossa intercessão. Nosso papel como igreja, coletiva e individualmente, é interceder a Deus em favor desses homens, suplicando a sua misericórdia sobre eles. E em alguns momentos, fazendo orações imprecatórias também. Oração imprecatória é uma das mais existentes nos Salmos. Jesus fez uma série delas. Oração imprecatória é quando você está vivendo numa realidade em que a impiedade está crescendo, os homens estão vivendo na prática do mal e você ora para que Deus exerça juízo sobre eles. É dever da igreja fazer esse tipo de oração também. Oração para que Deus dê sabedoria, mas também para que Ele exerça o seu juízo de maneira dura contra aqueles que se mantêm impenitentes e irrepreensíveis nas suas atitudes, na sua conduta. No verso 4, nós encontramos aqui um dos textos que é um dos mais mal compreendidos na Escritura, porque ele parece sugerir que ao invés da eleição, existe uma outra proposta da parte de Deus no que diz respeito à salvação. Olha o que diz o verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos entender esse todos os homens aqui à luz do que Paulo fala no verso 2. Quem são esses todos aqui? É todo e qualquer ser humano? O desejo de Deus é que todo e cada um membro da raça humana seja salvo. É isso que o texto está ensinando? Se for, nós temos um problema, porque nós temos um desejo de Deus que é contrariado. Porque se há um desejo nele de que todos se salvem, de que cada um se salve, há um problema com a soberania de Deus. Porque o homem, nesse caso, frustraria o seu desejo de que ele fosse salvo. O que Paulo está dizendo aqui, e precisa ser entendido à luz do capítulo 2, é que Deus deseja salvar toda classe de pessoas, de homens. Sejam aqueles que estão envolvidos em algum tipo de autoridade ou não. Deus deseja salvar pessoas de todo tipo, importantes do ponto de vista humano ou não, que têm algum tipo de cargo ou não. Paulo, portanto, não está aqui defendendo a universalidade da salvação, mas o que Paulo está dizendo é que Deus graciosamente oferece essa salvação a todos os homens, e isso de fato acontece. O evangelho é pregado para todos, a oferta é feita a todos. Aqueles de quem Deus tem misericórdia e abre o entendimento para compreender o evangelho, respondem de maneira positiva. Aqueles que Deus retira a sua graça, eles vão permanecer endurecidos e incrédulos diante da pregação do evangelho. A graça de Deus é oferecida a todos os homens. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto tem uma característica semelhante a João 3,16, porque Deus amou o mundo, e o mundo ali é toda classe de pessoas, não só judeus, não só gentios, mas todos. Deus amou
e tem salvado pessoas de todas as classes em toda a história da igreja. O terceiro princípio que nós observamos aqui no texto está no verso 5. Paulo aqui nos fala a respeito da garantia de que as nossas orações serão respondidas e aceitas por Deus, porque há um mediador. E aí Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, por toda classe de pessoas, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um mediador para as nossas orações, meus irmãos. Existe alguém que nos representa diante de Deus. E as nossas orações são colhidas pelo Senhor, não é porque nós sabemos orar. Aliás, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. As nossas orações, por mais bem construídas que sejam, elas são feitas por pecadores. E Deus só aceita por causa do mediador entre Ele e nós, que é Cristo. E aqui eu entendo que Paulo toca num assunto muito importante, tratado de maneira vasta no Antigo Testamento, que é a função do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdócio apontava para Cristo. E uma das funções do sacerdote era representar Deus diante dos homens e representar especialmente os homens diante de Deus, oferecendo sacrifícios aceitáveis. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava além do véu que separava a congregação do Santo dos Santos, e ali ele oferecia sacrifício diante de Deus em favor do povo. Ele era um representante, ele fazia esse caminho, essa ponte entre o ofertante e o Deus soberano que iria receber a oferta. É essa figura que Paulo resgata aqui para falar de Cristo sendo o nosso mediador. Nós nos achegamos a Deus, as nossas orações são oferecidas a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da sua mediação. Entendo que isso é confortador, porque não são poucas as vezes que a gente ora e a gente fica lá no nosso coração assim: mas eu não tenho sido tão bom quanto eu deveria ser. Eu não tenho sido tão obediente a Deus quanto eu deveria ser. Eu não tenho lido tanto a Bíblia quanto eu deveria orar. Eu não tenho me dedicado tanto ao Senhor quanto deveria me dedicar. Então a minha oração não será aceita por Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não está nos incentivando a viver uma vida cristã relapsa, mas o que ele está aqui afirmando é que a razão pela qual Deus recebe as nossas orações é porque ela é oferecida a Ele por meio de um só mediador que existe entre nós e Ele, Cristo Jesus. No filme O Alto da Compadecida, tem uma cena interessante, quando um dos personagens morre, não me lembro se é Chicó, e aí ele chega diante, lá no céu, em algum lugar que o filme quis representar como sendo o céu, e aí quando ele chega lá, está Maria, porque o Alto da Compadecida tem um olhar católico, retrata do ponto de vista da teologia católica. E aí quando ele chega ali, e aquele homem tem uma vida torta aqui nesse mundo, e aí ele roga a mãe para que o filho atenda. É daí que vem essa frase, né? Peça à mãe que o filho atende. O que é que uma mãe pede ao filho que ele não pode atender? Então você vai à mãe, e a mãe com todo jeitinho vai até o filho, e ele certamente ouve a oração. Isso faz parte da teologia católica, mas não da teologia bíblica.
Não existem outros mediadores entre nós e Deus. Não existem mais sacerdotes humanos. Nós precisamos orar uns pelos outros apenas pelo fato de que a Bíblia nos manda fazer isso. Mas a oração do irmão não vale mais do que a minha, nem a minha mais do que a dele. Porque Cristo, com a sua obra, quebrou essa barreira de separação que havia entre nós e Deus. De tal maneira que nós podemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo, por meio do seu mediador. E isso nos dá a plena certeza de que as nossas orações chegaram até lá. A gente não fica naquela dúvida, será que a minha oração passou do teto da casa? Porque em última análise, ela não depende de você, mas depende da obra perfeita do mediador, do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Um autor chamado Berkhoff, na sua Teologia Sistemática, falando a respeito disso, da mediação de Cristo, ele diz: significa que ele está disposto a fazer o que for necessário para trazer paz a essa tensa relação por causa do pecado. Ou seja, ele, Cristo, tanto paga a fiança do homem, ele dá o calção ali diante de Deus com a sua obra, como também libera acesso à presença de Deus. Cristo, por meio da sua obra mediadora, o que foi que ele fez? Ele deu a garantia de que a dívida seria paga. O apóstolo Paulo diz que nós tínhamos uma dívida com o Senhor, e Cristo rasgou esse escrito de dívida. Mas não só isso, por meio da sua obra mediadora, ele não só deu o cheque calção como garantia, mas ele, acima de tudo, abriu, escancarou diante de nós a porta da graça de Deus, rompendo o véu de alto a baixo, que era o véu de separação que havia entre nós e o Senhor, de tal maneira que nós podemos acessar a sala, entre aspas, do trono de Deus livremente, por causa da obra perfeita de Cristo. A sua oração, portanto, é válida, aceita diante de Deus, por causa da sua obra. O próprio Jesus testifica a esse respeito. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 13 e 14, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo afirma o seguinte acerca da mediação de Cristo: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. E se você observar nos versos anteriores, Paulo diz que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre nós e o Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, verso 6, nos diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ele está fazendo aqui uma comparação entre o sacerdócio do Antigo Testamento, que fazia parte de uma aliança menos expressiva, do sacerdócio de Cristo da nova aliança, que é superior àquela antiga aliança. Meus irmãos, eu entendo que aqui nesse verso, no verso 5, da primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos dá a garantia de que as nossas orações serão bem-sucedidas, porque elas são oferecidas a Deus por meio de um sacerdote cuja obra é ininterrupta diante de Deus em nosso favor. Cristo cumpriu a sua obra aqui nesse mundo, foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele não parou ainda essa obra, porque ele vive para interceder em favor do seu povo.
Paulo conclui versos 6 e 7 dizendo: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E ele diz no verso 7: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Por que Paulo faz essa ressalva? Falo a verdade e não minto. Porque havia dúvida em algumas igrejas do Novo Testamento acerca do chamado de Paulo para o apostolado. E você deve entender isso antes de levantar o preconceito no coração contra aquela igreja. Nós devemos entender que Paulo foi um grande algoz da igreja, perseguidor. Quando Tomé, o primeiro diácono da igreja, quando Estevão foi morto, Atos capítulo 8, as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem, Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então havia uma desconfiança na igreja. Será que esse cabra não é um sujeito infiltrado aqui? Será que Paulo não é um agente duplo? Será que ele não está aqui para fiscalizar, para observar a nossa rotina, a nossa dinâmica, para nos entregar às autoridades? Então havia uma suspeita logo no início de que se Paulo realmente tinha sido chamado ou se ele de fato tinha se convertido. E aí nós vemos isso na carta aos Gálatas. Paulo levanta isso também. Na carta aos Coríntios, Paulo defende o seu apostolado. E nós vemos aqui na carta a Timóteo. Ele diz: eu afirmo a verdade e não minto. O que Paulo está dizendo é: eu de fato fui chamado para ser pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Se Pedro foi chamado para ser o apóstolo dos judeus, Paulo foi chamado para ser o apóstolo além fronteira do mundo judaico, para o mundo gentílico. E é por isso que ele diz: falo a verdade e não minto. Eu concluo com 3 aplicações, meus irmãos, para nós, a partir desse texto. A primeira delas, a primeira aplicação, é que nós devemos cultivar uma vida de oração constante, porque isso é um mandamento de Deus para nós. E se nós não temos esse hábito, e todos nós falhamos nisso, todos nós, indistintamente, precisamos observar essa questão tão importante que é a oração. Precisamos, portanto, nos dedicar, fazer disso um hábito constante, praticá-lo diariamente. Se nós entendemos que a leitura da Bíblia é importante, de fato a oração é um meio de graça importantíssimo e que não pode ser negligenciado. Essa é a primeira aplicação. Aprenda a marcar horários de oração. Se necessário, crie estratégias, relógio de oração pessoal. Hoje nós temos os despertadores, os celulares. Você pode marcar um momento para você orar. Enfim, desenvolva a sua... Não existe uma receita pronta, mas desenvolva meios, ou crie meios, para que você possa observar, todos nós possamos observar essa exortação da palavra do Senhor para nós. Segunda aplicação: nós devemos orar por todas as pessoas. Devemos colocá-las diante de Deus. Devemos orar pelas nossas lideranças. O nosso primeiro papel como igreja e como cidadãos não é criticar, mas é orar. Porque se a gente levanta a bandeira da crítica antes da oração, nós não nos diferenciamos dos demais. Não nos diferenciamos. Precisamos orar por essas autoridades, por esses líderes. Líderes de um modo geral, civis. Devemos orar pela liderança eclesiástica. Ore pelo conselho da igreja. Ore pelos diáconos da igreja. Ore pelos líderes dos departamentos da igreja. Ore pela liderança da nossa IPB. Pelos concílios da igreja.
conselhos, presbitérios, sínodos, Supremo Concílio. Ore pelos missionários, porque isto é para o nosso bem, para que vivamos vida mansa e tranquila, mas acima de tudo, porque honra e glorifica a Deus também. E a terceira e última aplicação: você pode ter a convicção de que a sua oração é recebida diante de Deus. Ela é colhida pelo Senhor, como diz o apóstolo João no livro de Apocalipse. Que Deus colhe as nossas orações e coloca na sua taça, e essa taça vai sendo enchida com incenso, que são as orações dos santos. E depois João diz que Deus atira à terra com a resposta dos santos. Tenha certeza de que as suas orações são colhidas por Deus, não são rejeitadas, mas não é porque você é uma pessoa boa, não é porque nós somos bons, mas por causa da obra perfeita, completa, do nosso mediador, Cristo Jesus. Mesmo que as nossas orações não sejam bem feitas, não sejam perfeitas, mas elas são colhidas pelo Senhor, não são inúteis. Portanto, não deixe de orar pelo seu filho que está afastado do Evangelho. Não deixe de orar pelo seu cônjuge, não deixe de orar pelo seu vizinho, não deixe de orar por aquilo que é lícito, porque a sua oração está sendo ouvida, acolhida por Deus, por causa da obra do mediador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor.